Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em História. Vamos acompanhar a nossa atividade não presencial, cada um aí da sua casa. Eu preparei essa aula com muito carinho para você. Então, enquanto eu vou falando daqui, você pode ir fazendo a aula aí da sua casa, combinado? Então, hoje nós vamos ter vários assuntos na disciplina de História, tá? Para começar, vamos relembrar um pouquinho sobre árvore genealógica. Eu não me lembro se vocês já fizeram essa atividade ou não, e se a gente fez, se a gente tinha corrigido ou não. Então, eu achei melhor, para não ficar na dúvida, a gente fazer juntos. Pode ser? Então, vamos lá. Lá no livro, na página 39, tem uma cena, uma fotografia, uma imagem de uma árvore genealógica que apresenta as gerações de uma família. Observe a árvore genealógica da família de Janaína. Então, a gente olhando aqui para a árvore, a primeira coisa que a gente faz é procurar a Janaína. Então, opa, já achei, a Janaína está aqui. Vocês também encontraram, né? Então, aqui na base, na parte de baixo da árvore, nós temos o Cauã, a Janaína e a Maiara. Do lado esquerdo, nós temos o nome do Jandir. Quem será que é o Jandir? A família da Janaína. E quem é o Jandir? E acima, um nível acima, nós temos o Moacir e a Iara. O que é que eles são da Janaína? O que é que o Moacir, o que é que a Iara são da Janaína? Quem já sabe? Eu aposto que vocês já sabem. E olha só, do lado direito, nós temos a Nina. E acima da Nina, nós temos o Ubiratã e nós temos a Araci. Certo? E aí, nós, com base nessa árvore genealógica, vamos responder as atividades. Então, vamos ver as atividades. Letra A. Leia as pistas e escreva os nomes. Os nomes de quem são irmãos da Janaína. Olhando para uma árvore genealógica, sempre quem está ao lado é irmão. Então, aqui nós temos a Janaína, ao lado dela tem o Cauã e tem também a Maiara, certo? Então, aqui, nesse caso aqui, são irmãos, tá, gente? Nesse caso. Então, vamos lá. São irmãos da Janaína. Vocês lembram o nome? Eu vou digitar aqui. Vocês escrevam aí no livro ou verificam se vocês acertaram ou erraram, tá? Opa, a letra tá branca. Aí não vai dar para ver nada, né? Vou dar um jeito nessa letra. Hoje eu vou escolher a cor rosa. Cauã. Opa, o nome do Cauã tem o tio. Vou mudar a letra também para ela ficar mais forte. Pode ser? Fica melhor para ver, né? Deixa eu escolher uma letra aqui bem forte. Acho que essa aqui tá boa. Pronto. Cauã. E é só o Cauã? Não, tem mais uma pessoa, que é a Maiara. Como são dois nomes, a gente vai escrever Cauã e Maiara. Ponto final, certo? Próxima pergunta. Como é o nome? É a mãe da Nina e a avó materna da Janaína. Vamos olhar aqui. Olha só. Nós temos a Janaína e nós temos a mãe da Nina. Então, a Nina está aqui, uma acima da Janaína. Então, significa que a Nina é a mãe da Janaína
E quem está acima dela é a Araci. Então, a Araci é a mãe da Nina e a Araci é a avó da Janaína. E por que é a avó materna? Porque é da mãe, ó. Esses dois aqui são da família da mãe, combinado? Então, vamos escrever. É a mãe da Nina e a avó materna da Janaína. Então, vamos lá. É a Araci. Certo? A Araci, ao mesmo tempo, ela é a mãe da Nina e, ao mesmo tempo, é a avó da Janaína. Agora, vamos para a próxima pergunta. Cauã, Janaína e Maiara são seus filhos. Então, o Cauã, a Janaína e a Maiara são filhos de quem? São filhos da Nina e do Jandir. Vamos escrever. Nina e Jandir. Ponto final, hein? Então, Nina e Jandir é o nome dos pais dessas crianças, né? Então, cada um veio de uma família, o Jandir veio de uma família, a Nina veio de outra família, se juntaram e formaram a família deles, os filhos deles, né? E ao mesmo tempo tem a família do Biratã, da Araci, do Moacir e da Iara. Quem acertou faz o certinho e quem precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo. Próxima atividade. B. Você notou que estão faltando alguns rostos na árvore? Quem são os familiares de Janaína que não possuem foto? Então, quem já sabe vai escrever. O Jandir faz parte da família da Janaína, não tem foto, né? O que o Jandir é da Janaína? Vocês vão escrever. Olha a Maiara aqui. O que a Maiara é da Janaína? Atividade 3. Em uma folha à parte, monte a sua árvore genealógica. Então, eu me lembro que algumas crianças fizeram essa árvore. Quem fez, cola no caderno de história. Parabéns. E eu vou querer ver, quando a gente voltar nas aulas, eu vou querer pegar o caderno de vocês para ver quem tá com uma letra bonita, quem caprichou, quem tá com tudo certinho. Agora, nós vamos falar sobre história da família. Cada família tem uma história. Vocês lembram que eu já contei algumas histórias da minha família, né? Muito bem. Então, agora nós vamos conhecer uma família. Página 42. Vamos lá para frente no livro. Página 42, Fazendo História. Família sempre. Eu aumentei a tela aqui para ficar melhor para ver, tá bom? Família sempre. Você conhece a história da sua família? Então, como eu falei, cada família tem a sua história. Como que o pai conheceu a mãe? Como que o vô conheceu a avó? Como que a outra avó conheceu o outro vô? Né? Dá para saber de muitas histórias. E às vezes a gente consegue ir buscando umas pistas, fazendo perguntas, olhando fotos antigas, olhando uma roupa que está guardada, que é de antigamente. Sabiam? Um dia eu estava lá mexendo no guarda-roupa, ajudando a minha mãe a guardar algumas coisas, dobrar umas roupas, dar aquela arrumada no guarda-roupa, né? Sabem o que eu descobri? Minha roupinha de batizado, quando eu era um bebezinho. Aí eu falei para minha mãe que eu queria ter essa roupa para sempre. Vocês sabiam que eu tenho essa roupinha guardada até hoje? Então ela é amarelinha, muito bonitinha,
tem uns patinhos bordados, coisa mais linda. E foi com essa roupinha que eu fui no batizado. E aí eu vi minha mãe me mostrou as fotos, minha mãe contou que no dia que eu ia ser batizada, o meu pai não conseguiu chegar a tempo, ele era motorista de caminhão e não conseguiu chegar na hora no batizado. Aí eu tive que ser batizada sozinha no outro dia na igreja, só a minha mãe, o meu pai e o padre. Viram? A gente sempre encontra alguma história da família. Então, você pode, depois da nossa aula, conversar com a sua família e descobrir as histórias que tem aí na família de vocês, tá bom? Vamos continuar a leitura? A sua história e a dos seus familiares pode ser conhecida buscando pistas que revelem informações sobre o passado. Chamamos essas pistas de fontes históricas. Observe as fotografias e conheça a família Frois Fagundes. Vamos conhecer, estou curiosa para conhecer essa família. Olha a fotografia do casamento. Vanini Fagundes e Dinah Frois se casaram em 1941 e foram morar na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, olhando para a foto, a gente consegue perceber que é uma foto antiga ou a gente consegue perceber que essa foto é recente, desses dias? O que é que vocês acham? Eu queria estar aí ouvindo vocês para saber o que vocês responderam. Essa foto a gente percebe que ela é antiga, né? Dá para perceber não só pela foto que é meio marronzinha, não é colorida, né? Que antigamente as fotos eram assim, mas também pelo jeito da roupa, pelo jeito de se vestir, né? Pelo jeito de se portar, de se comportar. Então a gente logo percebe que é uma foto antiga, tá? E aí, né, esse casal fizeram o casamento, casaram, foram morar na cidade de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Nessa outra fotografia, nós percebemos que o casal formou uma grande família com 5 filhos. Naquela época, era comum haver famílias grandes assim. Foto da década de 1950. Então, olha aqui, vamos ver. Parece que é uma menina, outra menina, outra menina. 3 meninas, 2 meninos. Na minha família, nós somos em 4 meninas. Eu já falei, né? Eu, a Juliane, a Sara e a Paula. E na família da mãe de vocês? Quantos irmãos a mãe de vocês tem? Quantas irmãs? E o pai de vocês? Quantas irmãs? Quantos irmãos? Vocês sabiam que o meu pai tinha 11 irmãos? Muitos irmãos, né? Vamos lá. E aqui, vejam só, essa fotografia é mais recente, né? Hoje, os parentes dessa família vivem em diferentes lugares do Brasil. Eles se reúnem para comemorar aniversários, casamentos e para outras celebrações. Essa foto foi tirada em 2015. Que legal! É gostoso quando a família se reúne para se divertir, para conversar, para fazer uma festa. Faz muito tempo que eu não vou numa festa, acho que vocês também, né? Nesse período, sem festas. Vamos para a página 43? Vamos lá, eu também vou pegar aqui meu livrinho. Eu aproximei um pouquinho para a gente poder ver mais de perto. Fotografias, roupas, diários, objetos, cartas, documentos pessoais são exemplos de fontes históricas. Conversar com avós, bisavós, tios e outros parentes mais velhos também é um jeito de conhecer a história da família. Atividade número 1. Quantos filhos Dinah e Vanini tiveram? Vocês se lembram? Sem olhar? Tchan, 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 tchan. Quem se lembra sem olhar? Ai, parece que eu tô ouvindo vocês me falando.
Parece que eu tô ouvindo. Quantos filhos são, então? 5 filhos, né? No total, 5 filhos. Eu vou colocar aqui o número 5. Lia é filha do casal. É uma das filhas, né? Qual será que é a Lia? Não tem como saber, né? Lia é a filha do casal que teve mais 3 filhos. Então, a Lia cresceu, ficou adulta, também teve 3 filhas. Que mudança que você percebe em relação aos pais dela? Vamos pensar. Quando os pais delas ficaram adultos, eles tiveram 5 filhos. A Lia, quando ficou adulta, ela teve 3 filhos. Então, o que aconteceu? Aumentou o número de filhos ou diminuiu o número de filhos? Diminuiu, né? Então, nós vamos escrever aqui nessa linha que a gente percebeu. Então, eu vou escrever aqui, percebi que o número de filhos diminuiu. A gente também pode escrever, quem quiser, só assim, ó. O número de filhos diminuiu, tá? O professor está respondendo de acordo com a pergunta. Mas essa linha tá curtinha, né? Então, vocês podem escrever: o número de filhos diminuiu. Mas não esqueçam de colocar o ponto aqui no final, certo? Quem precisar de mais tempo, dá o pause, tá bom? Atividade 3. Se você estivesse pesquisando a história da sua família, quem é que você escolheria para fazer um monte de perguntas para entrevistar? Vou fazer de conta que eu estou entrevistando aqui. Se eu pudesse, eu ia querer perguntar para minha avó, só que a minha avó já morreu. Essa avó que eu queria entrevistar. Eu ia perguntar: oi, nona, quando você era criança, do que você gostava de brincar? Aí eu ia esperar ela responder, porque eu nunca fiz essa pergunta para ela. Eu ia falar assim: oi, nona, quando você conheceu o nono, você achou ele bonito? Eu ia perguntar um monte de coisa. Que pena, né? Que eu não posso mais perguntar para minha avó. Mas pensem em quem vocês podem perguntar e perguntem aí para a família de vocês. Sejam curiosos, sejam curiosos. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Essa aqui é só para a gente conversar, não é para responder, tá bom? Nem precisa entrevistar, na verdade. É só para ir pensando, se você quisesse fazer uma entrevista, tá bom? Atividade 4. Nas famílias, é comum as pessoas ajudarem umas às outras. É verdade, né? Esses dias eu precisei de ajuda, liguei para minha irmã, aí ela veio me ajudar. Esses dias ela que precisou, aí eu dei carona para ela. Família é assim, não é? Alguém aí já ajudou a sua família? Um tio, uma tia, um irmão? Quem é que ajudou aí? Também queria estar na escola para poder ouvir a resposta de vocês. Leia o texto a seguir sobre os Ticuna, povo indígena que vive na Amazônia. Na comunidade ticuna, cada família tem sua roça. Nas roças de cada família trabalham, em geral, o pai, a sua esposa e os filhos mais velhos solteiros. Vocês sabem o que é roça, né? É uma plantação, é um lugar que você planta milho, você planta feijão, planta aquilo que você vai vender ou que você vai consumir na sua casa. Os ticunas são solidários. O que é solidário? Um ajuda o outro, né? Pois é tradição ajudar parentes e amigos quando necessitam. O dono da roça tem que fornecer comida e bebida aos convidados.
Quem puder ajudar em atividades como a derrubada da mata para começar uma plantação, a colheita e a pesca. Essa ajuda faz com que um trabalho que levaria vários dias para ser feito possa ser terminado em apenas uma manhã, por exemplo. Então, as pessoas se reúnem para ajudar. E aí, essa pessoa ia demorar um tempão para fazer tudo sozinha, com a ajuda dos outros, tudo é feito muito mais rápido, né? Então, vamos responder aqui. Por que a ajuda da família e dos amigos é importante para os ticuna no trabalho na roça? Por quê que é importante um ajudar o outro? Porque o trabalho fica muito mais rápido. Vamos escrever? Porque observem que quando é uma pergunta, fica o porquê separado. Quando é uma resposta, o porquê fica juntinho, tá bom? Porque o trabalho é feito mais vamos escrever rapidamente. Eu vou esticar aqui. Nós temos duas linhas, então vocês podem usar a linha de baixo para complementar. Se não couber tudo numa linha só, usa a linha de baixo, coloca ponto final. Então, por que é importante ajudar a família e os amigos? Porque o trabalho é feito mais rapidamente. Quem precisar de mais tempo, pausa o vídeo que eu vou seguir adiante, tá? Agora, nós vamos estudar sobre a rotina da família e também vamos estudar sobre o tempo, mas não o tempo se tá sol, se vai chover, se tá frio, se tá calor, não isso. É o tempo do relógio. Como que a gente mede o tempo, como que a gente percebe que o tempo passa, tá bom? Então, a gente vai lembrar um pouquinho também lá do que a gente já estudou de ciências. Vocês lembram que a prof mostrou o planeta Terra, e o Sol. Então, eu peguei uma fotografia não, a prof pegou uma imagem que representa o Sol e o planeta Terra, tá? É como se a gente estivesse olhando lá do alto, olhando para baixo, para o Sol e para a Terra. Então, quando o planeta Terra não fica parado como está nessa imagem aqui, só tá assim para explicar melhor, tá? Então, o Sol é a fonte de luz, calor e energia para o planeta Terra, vocês se lembram? E aí, os raios do Sol, nessa parte aqui, iluminam o planeta Terra. Nesse outro lado aqui, que não tem Sol, o planeta Terra ele fica escuro, muito escuro, né? Então, nesse lado aqui, fica noite. Então, por que está escuro agora desse lado? Porque a prof está mostrando que vai ficar noite do lado de cá, onde que não pega a luz do sol, certo? Então, o planeta Terra, ele faz dois movimentos. Ele faz esse movimento aqui. Lembra que a prof mostrou para vocês naquele aparelho que a prof levou na sala, desligou a luz, certo? Lembra que eu falei para vocês também, e eu mostrei que para dar toda essa volta aqui, o planeta demora um ano inteiro. Então, eu trouxe para cá o calendário, só para a gente relembrar que para dar essa volta toda aqui, começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Voltou para o mesmo lugar. Então, passa todos os meses do ano, não tem jeito. Todo ano é assim. Aí acabou um ano, começa outro ano.
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? E para dar aquela voltinha, para dar essa volta aqui girando ao redor dele mesmo, o planeta, ele demora 24 horas, ele demora um dia. Então, esse um diazinho do calendário, que, por exemplo, hoje é dia 8 de maio, vamos pegar lá o calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, olha lá o calendário, dia 8. Esse diazinho aqui só vai mudar para o dia 9 quando o planeta Terra girar ao redor dele mesmo. Ó. Fez toda essa volta aqui, parou no mesmo lugar. Aí muda para outro dia, né? E como que acontece com o relógio? O relógio, ele tem os números assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegou no meio-dia, hora de almoçar. Aí o relógio continua. Tem gente que começa a contar 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. E tem gente que conta assim, ó, na segunda volta. 13 horas, 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas, 20, 21, 22 horas, 23, 24 horas, tá? Então, o relógio ele dá essas duas voltas aqui para passar o dia todo. Então, tem a parte da madrugada, que a gente tá, eu pelo menos, gente, tô dormindo, né? E tem também a parte da manhã, da tarde e da noite. Então, tem algumas pessoas que se organizam um calendário assim. O que eu vou fazer na segunda de manhã, na segunda de tarde, na segunda de noite, depois na terça, e vão se organizando. Vamos ver? Então, eu vou aproximar aqui para a gente poder ver bem direitinho. Rotina familiar. Todos os dias, as famílias cumprem uma rotina de compromissos, cuidados com a casa e com as crianças, trabalho, estudo, lazer, compras, refeições, entre outros. Na sua família também é assim, né? E aqui nessa aldeia, nós vamos conhecer como que funciona a rotina do povo da família Tupi-Guarani. E aqui nós temos uma rotina que eles colocaram, ao invés de colocar assim como essa, de manhã, de tarde e de noite, eles começaram assim, ó. Às 7 horas da manhã, depois de comer, os homens vão caçar e coletar mel. As mulheres produzem fios de algodão ou colhem milho na roça. Isso é lá na família Guarani, Bia, terra indígena, Tenundé, Porã, no estado de São Paulo, 2015. A gente tem que saber, pessoal, que cada família indígena funciona de um jeito diferente também. Não dá para falar, índio faz assim. Depende, cada organização, cada grupo de índio funciona de um jeito, tá? 8 horas da manhã, as crianças vão para a escola aprender a sua língua nativa e também o português. Guarani, Kaiowá, aldeia Jaguapiru, Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, em 2016. Olha aqui, gostei de saber como é a escola. Que legal. Próxima, ó, meio-dia, meio-dia. Ah, então meio-dia, quem tá na aldeia vai para casa por causa do calor, né? 4 horas da tarde. Então, ó, começamos às 7 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde. As crianças correm, dançam, brincam, as mulheres fazem farinha, recolhem lenha, buscam água e os homens ficam na aldeia ajudam com o milho, cuidam dos seus
arcos e flechas, isso lá no povo Guarani, Bia da aldeia Calipete, no estado de São Paulo. A foto foi tirada em 2017, tá? Próxima, 6 horas da tarde, ó, tá apontando a flechinha aqui para cima. O que eles estão fazendo? Ah, que legal! Chegam os homens que haviam ido caçar. Esse aqui é do grupo Camaiurá, Parque Indígena do Xingu, em Gaúcha do Norte, no estado do Mato Grosso, em 2014. Então, ó, quem foi caçar tá chegando agora. Agora, entre as 8 e as 11 horas da noite, o que acontece? Tô curiosa. Então, entre as 8 e as 11 horas da noite, as pessoas se reúnem, eles conversam, cantam, comem, bebem cauim, uma bebida feita de milho ou de mandioca. Lá na aldeia Guarani, a aldeia Piraqueçu, Aracruz, no estado do Espírito Santo, 2014. E olha a meia-noite. Eles estão reunidos ainda, né? Mas a gente já percebe que estão indo dormir, estão arrumando as coisas, estão indo para a rede, certo? Gostei de saber da rotina deles. E vocês gostaram? Agora, atividade 2. Que atividades as crianças da família Tupi-Guarani realizam no período da tarde? Vocês sabem? Vocês lembram o que elas fazem? Onde será que eu vou poder olhar aqui para encontrar a resposta? Então, não tem problema se eu não me lembro da resposta. Eu posso procurar a resposta. Será que vocês encontraram? Eu encontrei. As crianças correm, dançam e brincam. Então, vamos responder? Está muito grande essa letra. As crianças correm, dançam e brincam. Quando a gente fala do que elas fazem, do que elas sempre fazem, ou do que elas estão fazendo agora, a gente fala correm, dançam, brincam. E a gente escreve com a letra M, tá? No final. Agora, atividade 3. Na atividade 3, nós vamos precisar do caderno de história, tá? Pense na sua rotina diária. Pense naquilo que você tem que fazer todo dia igual, tá? Registre no caderno as atividades que você realiza. Então, eu vou pedir para vocês fazerem assim, ó. Vocês vão pegar o caderno, vocês podem colocar a data, escrever a atividade de história, igual eu tô fazendo aqui, ó. Vou fazer de conta que esse aqui é meu caderno, tá? Vou colocar uma letra amarela. Nós vamos escrever a data. Toledo, dia 8 de maio de 2020. Pulo uma linha, deixa uma linha vazia, escreve história. Pulo uma linha, escreve minha rotina. Ponto final. O prof colocou ponto final depois de história também, tá? Aí você vai escrever manhã. Você vai escrever o que você faz de manhã. 3 coisas de manhã, hein? 3 coisas. Deixa eu pensar, o que eu faço de manhã? Vou escrever o que eu faço. Você escreve o que você faz.
talvez a gente faça coisas parecidas, talvez a gente faça coisas diferentes, tá bom? Então, de manhã, eu tomo café da manhã, vírgula, porque é uma coisa. Tomo café da manhã, escovo os dentes e vou contar meu segredo, hein? Faço almoço. Quando eu estava na época na escola, trabalhando, às vezes eu chegava em casa e fazia almoço e às vezes a gente ia almoçar no restaurante. Mas agora a gente tá almoçando sempre aqui em casa. Claro que a prof faz muito mais coisas do que isso, né? É só um exemplo, tá? E eu coloquei que eu faço almoço porque eu não quero ninguém copiando que faz almoço também. Eu quero uma coisa diferente, tá bom? Aí nós vamos escrever tarde. O que é que a gente faz à tarde? Bem, eu estudo, eu, deixa eu ver, converso com a Ana e que mais que eu faço? Normalmente eu tomo chimarrão, sabiam? Mas só agora que eu tô em casa, né? Porque na escola eu não tomava chimarrão. O que eu tomava na escola? Café, né? Ai, ai, noite. Opa, o que é que a gente faz à noite? Eu vou colocar o que eu faço, vocês vão colocar o que vocês fazem. Eu janto, eu assisto televisão, escovo os dentes, tomo banho e vou dormir. Então, eu também quero que vocês façam isso. Não precisa ser igual da prof, cada um faz a sua atividade no caderno. Se precisar de mais tempo, você pausa o vídeo e verifica o que você precisa fazer. Por hoje, moçada, é isso. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Esqueci. Aqui está dizendo: compare a sua rotina com a dos indígenas. Aponte, por exemplo, aponte exemplos de semelhanças e diferenças. O que é que você faz igual? O que é que você faz de diferente? Bem, eu faço igual, que à noite eu vou dormir. E de meio-dia eu estou em casa. Mas tem muita coisa diferente, gente. De quando eu ia para a gente podia sair de casa, né? Eu também ia para a escola de manhã e ia de tarde também. Mas agora eu também estudo de manhã. Então eu estudo bastante. Eu vejo se vocês estão precisando de alguma ajuda no grupo do WhatsApp. Eu faço reunião na escola. Então tá diferente a nossa rotina agora do que quando a gente ia para a escola, né? O prof sabe disso também. Então, vocês vão ver o que está semelhante e o que está diferente. Por exemplo, acho que a gente não cuida de roça, a gente não cuida de mandioca, de milho, a gente não vai andar de barco, não vai caçar, né? Então, tem coisas bem diferentes, mas tem coisas que são bem parecidas, né? A gente também toma café da manhã. Então, gente, por hoje é isso. Um beijo e até logo!